Olá, pessoal. Então, dando continuidade à nossa disciplina de administração estratégica, na aula de hoje a gente vai retomar alguns conceitos iniciais da estratégia militar, que é onde originou-se a estratégia empresarial, a administração estratégica, ao qual nós estamos discutindo hoje na disciplina, e também eu vou discutir com vocês os níveis organizacionais, as premissas da estratégia e outras temáticas relacionadas. Pois bem, então, para início de conversa, vale destacar que existe um paralelo ou existe uma aplicação da estratégia militar e os negócios. Então, se a gente verificar a estratégia militar, como que ela foi adaptada de forma a possibilitar sua aplicabilidade nos negócios, vale destacar que, por exemplo, se a gente apontar e identificar a estratégia ofensiva, nós temos que, dentro de uma perspectiva organizacional, nós temos que obter o objetivo sobre o objetivo da concorrência é o sinônimo de uma estratégia ofensiva dentro desse contexto empresarial. E como exemplo, nós temos o ganho de participação de mercado. Então, várias organizações, elas vislumbrando um objetivo concorrente, então, com esse objetivo concorrente, que é, às vezes, melhorar a qualidade, ampliar o prazo de pagamento, essa empresa ela pode entrar numa lógica de ofensiva para ganhar mais participação de mercado, talvez utilizando estratégias como diminuir a sua escala, diminuir o seu custo de produção para aumentar a escala e, consequentemente, isso proporcionar uma maior participação de mercado, reduzir drasticamente a sua margem para conseguir conquistar mercado e, a partir disso, entrar num processo de expansão, distribuição, inclusive, de outros produtos, aumentar o seu mix de produtos e assim por diante. Nós temos ainda a estratégia de defesa, que é proteger aí a posição da empresa. Então, com essa proteção, a marca ela pode se fortalecer, vislumbrando sempre uma participação maior de eventos na sociedade, uma participação maior da marca na mídia, no sentido de entrar no subconsciente das pessoas e se posicionar como uma marca de credibilidade. E existem vários exemplos de empresas que tornaram aí sinônimos, por exemplo, de qualidade. Então, ela tem vários produtos, tem um produto com diversas marcas, e uma empresa ela entra numa dinâmica de defesa, mostrando para o consumidor que a sua marca ela é sinônimo de qualidade perante a marca dos seus concorrentes. Então, ela se estrutura numa estratégia de defesa para poder gerar um tipo de sinônimo sobre a qualidade de seu produto. Nós temos aí o flanqueamento, que é uma estratégia que evita o confronto, né? Então, ela tenta se estruturar, se proteger, atuação em mercado sem concorrência. Então, existe aí uma região, uma área geográfica onde que um concorrente ainda não atua. Essa marca, ela busca desenvolver essa área para poder se proteger, para ter aquele mercado consumidor garantido. E ainda nós temos aí a estratégia de guerrilha, que é, de fato, enfraquecer a concorrência. Então, você vai para o confronto, de fato, de guerrilha. Então, algumas empresas, elas promovem promoções surpresas ou antecipa o lançamento de alguns produtos, pura e simplesmente para tentar surpreender o seu concorrente, então, bem de uma forma ostensiva, para buscar aí uma vantagem perante essa estratégia num ambiente normalmente competitivo. Então, essa estratégia de guerrilha ela é bastante identificada no mercado, onde muitas empresas utilizam dessa prática. Pois bem, existem alguns princípios básicos da estratégia clássica, da estratégia militar, que foram adaptados e aproveitados pensando numa dinâmica empresarial. Então, o primeiro desses princípios é tomar a iniciativa de seu inimigo. Olha, se existe um inimigo que vai abrir uma empresa no mercado, numa região onde o mercado
existem várias possibilidades de crescimento, talvez você antecipe o seu inimigo ou o seu concorrente para abrir primeiramente a sua empresa e ser conhecido primeiramente por esse mercado. Isso é muito comum de acontecer. Existem aí, inclusive, como alguns exemplos, esse mercado dos atacarejos, esses atacarejos que estão inseridos em regiões, em municípios de médio porte, por exemplo, existe uma disputa por se estabelecer naquele ambiente, se estabelecer naquela região, e essa disputa ela é bastante considerável, sobretudo pensando em qual empresa vai inaugurar primeiro, qual empresa vai se estabelecer primeiro em uma determinada região para conseguir, de certa forma, inserir a sua marca, inserir seus produtos de maneira antecipada, de forma antecipada, uma vez que vai vir um concorrente, mas a sua empresa já vai estar estabelecida, fica mais fácil dela estar tomando alguns posicionamentos, algumas medidas, no sentido de combater esse concorrente que ainda vai se instalar. Nós temos aí, como outro princípio, a concentração de forças em um ponto decisivo. Então, talvez um ponto decisivo de uma marca, de uma empresa, seja a rapidez na entrega. Então, isso pode ser o diferencial dessa marca. E, com isso, ela concentra todas as suas forças nesse diferencial para gerar uma vantagem competitiva. Nós podemos destacar aí os aplicativos de entregas, por exemplo, vários deles estão focando muito na sua estratégia de menor tempo de entrega e, com isso, gerar aí uma vantagem competitiva perante os demais. Nós temos aí um outro exemplo de princípio, a coordenação das tarefas para alcançar a máxima eficiência. Então, é você ter aí um ganho em escala, você conseguir utilizar a menor quantidade de recursos possíveis, seja recursos humanos, as pessoas que estão dentro da empresa, seja os recursos materiais, seja o tempo, para que você consiga a máxima eficiência e essa máxima eficiência gerar maiores ganhos, maior margem de lucro, e isso resultar também em maior eficiência para o cliente. Então, pode ser um princípio utilizado para a empresa para conseguir estrategicamente uma vantagem competitiva no mercado. Manter segredo até que seja tarde para a reação. Então, uma empresa está desenvolvendo uma nova tecnologia, ela está desenvolvendo um novo processo de distribuição, então ela tenta se respaldar e manter esse processo ou essa metodologia em segredo, para que, próximo ao seu lançamento, fique muito difícil o concorrente copiar aquilo, então ele vai acabar sofrendo com a adesão dos clientes perante esse novo processo, perante essa nova tecnologia, e isso gera um tempo maior de reação dos concorrentes. Isso pode ser muito estratégico para a empresa. Haja vista aí as gigantes aí da área de tecnologia, como Apple, como Samsung, que sempre mantém aí um sigilo sobre os seus lançamentos para tentar dificultar ao máximo que os seus concorrentes reajam e ocupem aí, tomem aí parte do mercado para eles. Manter seus planos tão simples quanto possível para completar sua tarefa. Então, planos muito complexos podem dificultar na finalização destes planos. Então, esses planos eles devem ser execuíveis, e quanto mais simplificados, inclusive para compreensão de toda a organização, isso vai se tornar favorável no atingimento do seu objetivo, no atingimento do propósito, e ainda escolher estratégias flexíveis a fim de adaptar-se às mudanças e às condições. Então, quando se busca uma estratégia flexível, isso permite você fazer algumas adaptações no decorrer do processo que minimize, inclusive, possíveis prejuízos. Então, pensar, às vezes, numa demanda menor do que você almejou no início, e essa demanda menor
talvez você possa adaptar um determinado espaço ou terceirizar esse espaço e gerar renda com o espaço. Isso é uma estratégia flexível. Ao invés de você fazer uma mega estrutura esperando uma demanda X, mas se você receber uma demanda X dividido por 2, você pode fazer uma adaptação no espaço e utilizar parte desse espaço para outra finalidade ou para outras atividades, e isso minimizar o seu custo ou até mesmo prejuízo. Então, são algumas estratégias, algumas flexibilizações que podem favorecer vocês no decorrer do desenvolvimento da atividade empresarial. E ainda empregar elementos inesperados, tais como velocidade, criatividade e audácia, tanto nos produtos quanto no serviço. Isso pode surpreender a concorrência e conquistar cliente. Então, são estratégias possíveis de ser utilizadas conforme é vislumbrado as movimentações do ambiente, as variáveis. Vocês podem utilizar deste tipo de estratégia para poder aí determinar novos caminhos ou explorar novos mercados dentro de um contexto empresarial. Pois bem, dito isso, nós temos que, dentro das organizações, pensando nas estratégias organizacionais, as estratégias nas organizações, elas envolvem um conjunto de grandes propósitos. E esses propósitos eles são formados por objetivos, metas, políticas e também por planos, para concretizar uma situação futura desejada, considerando as oportunidades do ambiente e os recursos da organização. Então, se uma organização ela deseja ser líder no mercado de atuação daqui a 10 anos, ela vai ter que traçar os objetivos organizacionais para chegar a esse propósito, ou para chegar a essa visão futura. Então, esses objetivos eles podem estar divididos em expansão na sua rede de distribuição, na formação de parcerias, na venda de seus produtos em ambientes de terceiros, ou seja, em pontos de terceiros. Então, isso também, utilizar de estrutura varejista para distribuir seu produto pode ser uma estratégia interessante de expansão. Quais serão as metas mensais, semestrais e anuais para que você verifique e controle para analisar se a expansão de fato ela está sendo aí dentro do previsto, dentro do planejado, e no horizonte de 10 anos você vai conseguir cumprir ao que foi traçado como propósito para a organização. Qual vai ser a política da empresa? A empresa vai ter como política de expansão parcerias, sedes próprias, filiais? Qual que vai ser a forma dessa proposta de expansão em 10 anos por parte da empresa? A empresa vai fazer mega promoções para que as pessoas passem a conhecer seu produto, abdicando inclusive de margem de lucro. Então, muitas organizações, no início, elas não têm lucro, inclusive elas podem trabalhar com prejuízo, pura e simplesmente para inserir seus produtos no mercado, para que o mercado consumidor passem a utilizar desses produtos, para que aí sim, posteriormente, ela venha de uma forma bastante sutil e suave, aumentando o seu preço, e os clientes, às vezes, por um aumento muito sensível no preço, ainda opte por seu produto porque ele gostou do produto, por aquele produto já fazer parte do hábito desse cliente. Então, isso pode ser uma política e fazer parte, inclusive, do plano da empresa. A empresa ela se estrutura financeiramente para conseguir trabalhar no início das suas atividades com certo prejuízo nos seus produtos, para que depois ela ganhe maior escala, ela consiga reajustar o preço, aí sim, para aquele padrão de margem de lucro desejado, depois que ela já vai ter um ganho em escala considerável e os seus produtos vão ser disseminados para todo o mercado consumidor. Então, são pontos muito cruciais e essenciais para que a organização se estruture e se projete no sentido de planejar as suas atividades para um horizonte de longo prazo. Então, eu tracei como exemplo para vocês o horizonte de 10 anos, no caso de um propósito de expansão,
e a organização ela passa a se estruturar com objetivos, metas, políticas e planos para atingir esse propósito maior, essa visão da organização no longo prazo. Pois bem, então pensando nisso, vale destacar que nas estratégias organizacionais nós passamos por etapas. E essas etapas elas devem ser de sustentação às etapas seguintes e, consequentemente, a todo o desenvolvimento dessa organização. Então, a primeira etapa é a análise do ambiente, tanto numa perspectiva interna, ou seja, dentro da organização, o que a organização ela tem de diferencial, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser estruturado, o que precisa ser focado como diferencial competitivo, e também o ambiente externo, o que pode afetar a organização, quais mudanças que podem, direta e indiretamente, influenciar as operações, as atividades organizacionais, os custos operacionais. Então, essa visão do ambiente ela é essencial. Então, por exemplo, uma organização que ela está desenvolvendo as suas atividades e está atenta às mudanças tecnológicas que vêm ocorrendo, ela já pode se projetar por uma possível substituição do seu produto ou da tecnologia que é utilizada no seu produto. E isso nós podemos destacar por N exemplos. Podemos destacar o caso de empresas, de fabricantes de televisores, por exemplo, que passou a ter uma nova tecnologia de transmissão de sinal, que é o sinal em HD. Então, se você não estiver atento a essas mudanças no ambiente, você não se estrutura internamente para o futuro. Então, imagina só uma fabricante de televisores se ela não se atentou que os sinais, no futuro, o país ao qual ela atua iria estar adquirindo, ia estar implementando o sinal em HD, o sinal digital, o qual iria necessitar de uma tecnologia mais moderna para compor os seus televisores. Então, uma empresa que não se atentou para essa mudança no ambiente, certamente ela sofreu, porque ela teve que reagir a essa mudança e muitos concorrentes já estavam com isso já desenvolvido. A sua planta industrial foi modificada, adaptada, transformada, ele já conseguiu sair na frente, se comparado a uma pura e simplesmente reagiu a essa mudança. Se a gente também destacar como mudança de hábitos de consumo, então, se vocês verificarem hoje o consumo de produtos alimentícios, nós temos aí vários produtos que têm como origem insumos orgânicos, então existe uma pegada hoje muito relacionada ao consumo consciente dos produtos. Então, consumir um produto com o menor número possível de produtos químicos que compõem esse alimento. Então, já existe um outro mercado, uma nova pegada aí por produtos orgânicos, por produtos integrais, por produtos mais saudáveis. Então, a empresa que não se atenta para essa mudança no ambiente, para essa mudança no perfil de consumo, ela está fadada a ter que reagir depois, que é algo muito mais complexo, porque se o cliente mudou um pouco o seu comportamento, talvez ele já adquira os produtos de uma marca que foi pioneira nessas mudanças, e não naquela marca que ele estava acostumado a consumir, mas essa marca demorou para fazer adaptações no seu produto, ele acabou mudando de marca porque existe uma outra marca com produtos mais saudáveis, com produtos orgânicos e assim por diante. Nós podemos destacar essas mudanças no ambiente, tanto no âmbito tecnológico, como no hábito de consumo e dentre outras mais, várias outras que a gente poderia destacar. Então, essa análise criteriosa do ambiente ela é fundamental para que vocês percebam essas mudanças e passem a adaptar suas linhas de produção para essas mudanças que vêm ocorrendo. Então, como eu sempre utilizo como exemplo que a Coca-Cola, que já é o líder no setor de bebidas, se ela ficar somente na bebida refrigerante cola, ela certamente iria deixar de explorar aí um mercado imenso relacionado a refrigerantes diets, light, zero açúcar,
sucos, água, dentre vários outros produtos, por exemplo, que a Coca-Cola passou a oferecer, uma vez que percebeu uma mudança de hábito, uma mudança de consumo das pessoas. Porém, na sequência, nós temos a etapa 2, que após uma análise do ambiente interno, o que a empresa tem, que ela pode aproveitar como diferencial ou que ela necessita se estruturar, o que o mercado, o que o ambiente externo mostra em termos de tendência, em termos de mudanças e variáveis que podem mudar aquele mercado. A partir dessa análise, é preciso e é possível estabelecer diretrizes organizacionais. Essas diretrizes, elas vão refletir na missão organizacional e também nos objetivos que são traçados para essa organização. Ou seja, há uma expectativa de um aumento no número de consumidores daqui a 20 anos. Se a empresa está focada a explorar esses novos consumidores que vão estar adentrando no mercado, ela pode colocar na sua missão uma expansão, como objetivos aí, criar um mix maior de produtos para tentar explorar esse mercado, mas muito em virtude do que foi levantado, do diagnóstico que foi feito lá do ambiente interno e também do ambiente externo. Nós temos ainda, como etapa 3, quais serão as estratégias, ou seja, os caminhos que eu vou traçar, que eu vou seguir para atingir os objetivos, ou seja, qual vai ser essas estratégias que vão estabelecer aí o caminho a ser seguido pela organização no sentido de atingimento dos objetivos e, obviamente, aí conseguir contemplar a missão organizacional e ainda a implementação dessas estratégias. Então, a etapa 4 é você implementar, não basta você ter estratégias bem formuladas na etapa 3, se não tiver uma estratégia de implementação, ou seja, tiver um caminho, uma ferramenta para implementar essas estratégias organizacionais no sentido de atender os objetivos e também a missão que foi traçada. E, por último, nós temos o chamado controle estratégico. A empresa está cumprindo com o que foi planejado inicialmente, ela conseguiu atingir aqueles objetivos que foram projetados, como que é controlado todo esse caminho estratégico por parte do gestor da empresa. Então, a empresa como um todo deve estar alinhada para toda essa formulação da estratégia. Então, a estratégia ela precisa ser disseminada às áreas e aos setores e departamentos da empresa, para que todos estejam muito alinhados a essa perspectiva traçada para a organização e essa empresa ela obtenha êxito nessa estratégia que foi desenvolvida, criada e implementada por parte da organização. Pois bem, dito isso, vale ainda ressaltar que a estratégia nas organizações ela deve ser capaz de combinar as oportunidades ambientais com a capacidade empresarial a um nível de equilíbrio ótimo entre o que a empresa quer e o que ela realmente pode fazer. Então, se uma empresa ela quer ser líder no mercado, na distribuição de um determinado produto, ela precisa ter capacidade financeira para expandir nesse mercado. Então, se eu traçar lá como objetivo na empresa se tornar líder no mercado, a marca líder de mercado, ou seja, a marca preferida dos consumidores, se eu não tiver uma estrutura financeira para abrir filiais, para distribuir meus produtos, seja utilizando de ponto comercial próprio ou de ponto comercial parceiro, eu preciso estabelecer quais serão os caminhos. Se eu não tenho recurso financeiro para ponto comercial próprio, eu tenho que traçar, por exemplo, como uma alternativa estratégica, parcerias para distribuir meus produtos ao máximo de pontos de vendas possíveis, utilizando pontos comerciais parceiros. Mas se a empresa não utilizar como estratégia aumentar a sua linha de produção para que tenha uma produção suficiente
a distribuir a esses pontos parceiros, também ela não vai conseguir atingir o objetivo. Então, observe que é preciso combinar tanto as oportunidades ambientais como a capacidade empresarial. Então, de nada adianta eu investir muito em marketing, na divulgação dos produtos, e a equipe de marketing fazer um excelente trabalho, e mais pessoas estão buscando por esse produto, se na parte de produção, na parte operacional, eu não dou conta de fornecer uma escala tão grande de produtos para o mercado que o marketing acabou desenvolvendo e disseminando. Então, observe, é preciso ter esse alinhamento para eu conseguir, de fato, atender aos objetivos que foram propostos. Pois bem, dito isto, vale ressaltar para vocês que, numa perspectiva de estratégia organizacional, é preciso ter muito claro que dentro de uma estrutura empresarial, dentro de uma estrutura organizacional, existem os níveis de tomada de decisão. Esses níveis de tomada de decisão, eles são compostos e eles possuem características distintas. Então, se a gente começar a discutir, por exemplo, no nível operacional, é onde que faz as coisas acontecer, onde fabrica, onde põe a mão na massa, eu tenho lá, no nível operacional, onde ele é composto pelos operadores e supervisores. Lá tem uma visão muito restrita às tarefas que são desenvolvidas, pelas tarefas rotineiras. Então, quem atua no chão de fábrica tem a visão muito operacional, muito técnica em fazer aquilo, em fazer o produto, em fabricar o produto, em prestar um serviço específico. Então, o foco de quem atua no nível operacional, ele é muito no curto prazo. Então, olha, eu preciso fazer 100 peças de determinado produto. Eu preciso atender a 10 clientes por dia. Eu preciso prestar um serviço em tantas horas relógio. Então, são questões muito específicas, muito focadas no operacional, vislumbrando muito a eficiência da organização. Então, as definições de objetivos e resultados, eles são muito específicos. Já passando para o nível intermediário, que aí nós chamamos por nível tático, é onde atuam normalmente os gerentes. O gerente financeiro, o gerente de RH, o gerente de marketing. Aí a visão é muito por unidades de negócios ou departamento. Então, olha, eu tenho o gerente de marketing, ele é responsável por fazer um plano de marketing, uma campanha de marketing para o produto. Olha, nós temos aí entrando numa fase de autoestação, por exemplo, para quem atua no setor de confecção. Então, a área de marketing ela já está focada a fazer uma campanha vislumbrando o verão. Olha, vamos lá, primavera, verão, será a nossa campanha. Então, é muito mais uma visão de departamento. Então, o foco definições, se o foco nosso é a estação agora, primavera, verão, então nós temos que nos preparar a produção de maneira antecipada. Então, uma estação anterior, a gente já faz a adaptação da produção para que a campanha de marketing, o setor de marketing, já inicie suas atividades, verificar qual vai ser a campanha de marketing, quais serão os tons que a gente vai trabalhar para o verão, e assim a linha de produção passa a produzir alinhado com aquilo que foi planejado. Já passando para um outro nível, que é o chamado nível estratégico da organização, é onde atua o presidente, os diretores, que são chamados a alta cúpula, a alta administração dessa organização. Aí sim, essa visão da empresa muito mais holística, muito mais numa perspectiva ampla. Então, verifica a forte influência externa da organização. Olha, o que o câmbio, por exemplo, o dólar alto pode afetar a nossa empresa. A nossa empresa exporta produto, talvez ela pode aproveitar o câmbio alto para ter mais lucros, uma vez que a nossa mão de obra, o nosso insumo, ele pode ser comercializado, negociado em real. Então, a gente consegue focar mais a nossa produção para exportação e aproveitar o câmbio alto. Como pode acontecer o inverso.
está muito alto, a gente vai ter que tentar reajustar nossos preços, uma vez que nosso insumo tem um preço, está com um valor muito mais alto. Talvez buscar alternativas aí para a gente tentar minimizar o nosso custo de produção. E o foco dessa área estratégica é muito no longo prazo. Ele vislumbra muito os objetivos gerais da empresa, quais foram os planos genéricos que foram traçados. Olha, a nossa empresa tem um plano de ser líder no mercado daqui a 10 anos, mas aconteceu a pandemia. Quais serão as nossas adaptações em nível estratégico, no sentido da gente manter esse projeto de 10 anos? A gente vai ter que adaptar, a gente vai ter que explorar, às vezes, algumas oportunidades ou tentar se proteger de algumas ameaças em virtude de todo esse contexto que estamos vivendo. Então, observem para você, quem atua no nível estratégico, ele tem uma visão mais ampla. Ele precisa compreender do mercado, ele precisa compreender das variáveis externas que afetam a organização para que ele tome uma decisão mais assertiva. E essa decisão vai refletir em ações tanto no nível tático como também no nível operacional. Então, imagina só uma empresa que estava aí numa perspectiva de expansão para 2020. Então, imagina uma rede hoteleira que estava, nossa, em 2020 a gente vai focar em expandir a nossa infraestrutura. Então, vamos oferecer mais quartos, mais suítes, mais apartamentos. Então, se ela tinha essa perspectiva, opa, teve a pandemia, teve uma mudança em virtude de um ambiente atípico, eu preciso equilibrar a minha estratégia. Se eu estava contando com a inauguração desses novos leitos, desses novos quartos, para novos hóspedes, e isso conseguir aí pagar o meu financiamento, pagar a construtora que foi responsável por essa expansão, eu vou ter que repensar. Então, eu vou ter que reprojetar, replanejar toda a minha estratégia, vou ter que verificar o que eu preciso fazer para que eu não entre numa situação complexa onde vai faltar recursos financeiros para honrar meu compromisso que foi assumido, tanto com colaboradores, como com fornecedores, prestadores de serviço e assim por diante. Então, a alta administração, não necessariamente, ela precisa saber, no caso do exemplo do hotel, que eu estou destacando para você, o presidente da rede hoteleira ou o diretor da rede hoteleira, não necessariamente ele precisa saber arrumar uma cama específica, tecnicamente, dentro de um quarto. Ele precisa, sim, compreender todos os elementos que envolvem a rede hoteleira, mas não necessariamente aquela atividade muito específica, muito técnica, que é muito da camareira, que faz o serviço de quarto, por exemplo. Então, só para mostrar para vocês como que esses níveis, eles são distribuídos dentro de uma estrutura organizacional. E é preciso saber que para cada nível de atuação dentro da empresa, dentro da organização, é necessário um tipo de habilidade, um tipo de conhecimento. Então, a alta administração, ela precisa ter um conhecimento de um todo, tanto um conhecimento de funcionamento da empresa, mas, sobretudo, como funciona o mercado que ela atua, o que o câmbio pode afetar aquela empresa, o que um grande concorrente pode afetar aquela empresa, o que a situação política, o desenvolvimento tecnológico pode afetar essa organização. Já no nível tático, o nível gerencial, os gerentes eles precisam ter uma habilidade de gestão, uma habilidade humana muito forte, porque ali eles vão estar negociando junto a outras gerências, vão estar ali buscando informações no nível estratégico, ou seja, ao diretor, ao presidente, e tentando buscar essas informações e transformá-las em projetos internos aos seus departamentos, executar esses projetos e ainda dar direcionamentos para a área operacional, o que precisa produzir, o que precisa fabricar, que tipo de serviço que precisa prestar, porque é a parte técnica que vai estar mais focada exatamente em operacionalizar tanto o produto que é produzido ou o serviço que é prestado dentro da estrutura organizacional. Pois bem, pessoal, então é importante que fique muito claro para vocês essas atuações em níveis distintos.
Então, quando a gente fala em construção de estratégia empresarial, a gente não está falando especificamente do plano operacional. É óbvio que envolve o plano operacional, mas estamos falando muito mais relacionado à alta administração, numa composição da empresa, o que essa empresa precisa buscar em termos de informações internas e externas para traçar um projeto, um plano a longo prazo e conseguir executar esse plano dentro da estrutura, se respaldando ao máximo das ameaças que o mercado pode oferecer a essa empresa e aproveitando, obviamente, as oportunidades que existem dentro desses mercados. Pois bem, com isso, vale ressaltar a vocês que existem algumas premissas para vocês estabelecerem e desenvolver as estratégias. A primeira premissa aí que a gente pode destacar que o ponto de que se parte para armar o raciocínio, ou seja, eu estou na empresa, essa empresa ela quer ser a empresa referência na qualidade de um determinado produto, mas a que ponto que nós partimos? Hoje ela é referência? Não, não é. Existe um concorrente que é referência? Sim, existe. Quais são as características desse concorrente? Como que eu vou conseguir superar esse concorrente? O que esse concorrente tem como ponto forte? O que ele tem de infraestrutura? O que ele tem de certa forma, de ponto que pode ser, de elemento que pode ser superado por parte da minha empresa? O que esse concorrente tem de fraqueza que eu possa superá-lo a me tornar aí uma referência em qualidade? Então, a que ponto estamos? É preciso saber qual é a sua posição no cenário competitivo atual. Outra premissa, envolve as organizações como uma totalidade, referindo-se a um comportamento sistêmico e holístico. Se você traça um projeto, se você constrói um planejamento estratégico, uma estratégia empresarial, vislumbrando o longo prazo, e isso torna de conhecimento apenas da cúpula da organização, ou seja, do presidente e dos diretores, dificilmente você vai conseguir uma sinergia para que todos se envolvam nessa estratégia que foi traçada para a organização. Por isso, a comunicação é essencial. Você precisa, obviamente, estruturar uma estratégia factível, execuível para a organização, mas, sobretudo, que ela seja de conhecimento amplo e que todos passem a desenvolver suas ações, suas atividades focando para essa estratégia que a organização preparou para ser desenvolvida. E ainda, diz respeito ao futuro da organização, está orientada para o longo prazo. Nós não estamos falando em planejamento estratégico, em estratégia empresarial para daqui uma semana. É possível, sim, você ter um plano de ação que o prazo dele seja semanal, pode ser até mesmo. Porém, quando a gente pensa numa estratégia grandiosa para a organização, a gente está pensando sempre a longo prazo, sempre no futuro. Então, a organização ela deve se preparar para isso. Não, obviamente, desprezando essas ações mais imediatas que fazem parte do estratégico, mas vislumbrando sempre o futuro. O que eu quero dizer na prática, como exemplo? O que eu quero dizer é que se uma organização ela se prepara para ter o produto com a maior qualidade e ser referência na qualidade destes produtos para o mercado consumidor, se ela está ali, o seu plano de ação, e de repente o seu concorrente faz uma promoção, abaixa o preço, e ela reage e faz uma promoção com um preço muito mais baixo, pedindo aí para economizar na matéria-prima de seus produtos, o que vai comprometer a qualidade, ela não está agindo para longo prazo para ofertar um produto com maior qualidade ou que seja referência de qualidade. Por quê? Ela teve uma reação que pura e simplesmente para tentar competir com um concorrente que abaixou o preço. Então, ela passou a utilizar matéria-prima duvidosa ou diminuir aí alguns produtos que sejam aí marcantes na qualidade do produto que ela vende, pura e simplesmente para reduzir o custo, para tentar competir com aquele concorrente que baixou o preço.
Então, é muito importante ter essa atenção para você não desvirtuar do seu foco principal, do seu planejamento estratégico inicial. Precisa ser entendida por todos os membros da organização, então, conforme eu já havia antecipado a vocês, é preciso que todos entendam e compreendam a estratégia da organização no longo prazo, para que eles não desvirtuem com esses objetivos que foram propostos. E ainda, é um conjunto de decisões que moldam o caminho escolhido para chegar ao objetivo. Então, eu posso ter uma estratégia para chegar no ponto B que é diferente de uma outra organização que também tem como foco o ponto P. Então, a eficiência nesses caminhos que vai determinar quem vai ser mais bem-sucedido com este foco de atingir o ponto B. E ainda, ela precisa ser planejada. Não basta você estar no mercado e reagir a uma mudança. Quando se pensa em estratégia a longo prazo, precisa ser planejado, e o planejamento estratégico aí é a ferramenta ou é a maneira pela qual a estratégia ela é preparada e ela também é articulada. Pois bem, dito isso, como a gente começou a falar sobre planejamento estratégico, vale destacar que por planejamento pode-se entender a submissão de um conjunto de atividades, um plano, que é o conceito clássico, ou um conjunto previamente ordenado de ações com o fim de alcançar os objetivos, compreendendo a alocação de recursos humanos, materiais e financeiros e procedimentos de avaliação. Então, o planejamento não basta você escrever ele num papel ou fazer uma planilha. É preciso você fazer esse planejamento organizando os recursos, verificando as variáveis possíveis que podem afetar a execução desse planejamento, tentando também prever essas variáveis e traçar planos para superar possíveis percalços que podem ocorrer dentro do planejamento que foi traçado. Então, com isso, pessoal, deixo uma mensagem para vocês que diz o seguinte, Confúcio: aquilo que eu escuto, eu esqueço. Aquilo que eu vejo, eu lembro. Mas aquilo que eu faço, eu aprendo. Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.